Acho que o futebol ele é capaz de explicar a vida. Do quê? O futebol é capaz de explicar a vida, de refletir o que é a vida no jogo. Em larga escala, né? Se você imaginar, o futebol, ele tem uma coisa que se deixa de lado e não se deveria deixar, que é a presença da piedade, que ela não pode se ausentar. O que é a piedade? É vencer sem humilhar, é derrotar sem ofender, é ultrapassar sem diminuir. Porque se esquece no futebol algo que eu aprendi no jogo de truco, que você tem um limite em relação à tua vitória e à fruição da vitória. Porque do contrário, o adversário, a dupla, levanta e vai embora e acabou o jogo. Quem sabe jogar truco sabe que a coisa mais chata que tem é truco mano a mano. Não tem graça nenhuma. A coisa mais gostosa é um truco em que você tenha uma dupla, ou um trio, você possa vencê-la, isso é gostoso, mas que ela fique ali. Eu jogo truco desde os 6 anos de idade. Ensinei todos os meus filhos e filhas, ensinei todos os meus netos e netas, todos eles, ao completar 6, 7 anos de idade, aprenderam a jogar truco. Em 2025, ensinei 2 no mês de janeiro, estavam crescendo. E uma coisa que eles aprenderam, eu jogo tênis de mesa, ping-pong, gosto bastante, e aprendi com meu pai que jogava bem, que a primeira coisa que você tem que aprender para jogar ping-pong é pegar a bolinha. Portanto, sair correndo é chato. É chato você sair atrás, é gostoso ficar ali, alguém vai lá. E no truco, a primeira coisa que você tem que aprender é a perder. Você tem que desenvolver a tua habilidade para a vitória, mas você tem que lidar com a derrota de uma maneira que ela faça parte como possibilidade. E é claro, aprender a tripudiar sobre a dupla adversária com o limite que tem. Porque você pode subir na mesa, você pode sapatear, gritar, você pode xingar, mas há um limite em que a piedade tem que entrar em campo, que é o respeito. Claro. Porque se a dupla adversária levantar, se o outro time retirar-se de campo, não tem jogo. Tem jogo. Né? E nesse sentido, quem joga truco sabe que numa noitada gostosa de gente jogando truco, você sorteia as duplas em vários momentos para não ficar com a repetição da mesma. E aquele que agora, nesse momento, é teu adversário, será teu parceiro. No futebol, isso vale muito entre os jogadores que, por ser uma área de negócio, eles mudam, né, de empregador ou de ofício em relação àquele time. Mas em relação à torcida, né, não vale, né, que a gente seja capaz de imaginar, não, tudo bem, hoje eu sou santista, amanhã eu vou ser São Paulino, vou ser flamenguista, né, vou torcer pro Santa Cruz, ou pro esporte, meu companheiro no momento, né, da escala inferior, né? Não, não é assim. Eu conheço muita gente que mudou da atividade religiosa, mudou, né, na atividade política, poucas vezes eu vi alguém que alterou, né, o time pro qual torcia, poucas vezes, não é que é inexistente. Ainda assim, né, claro, quando o fanatismo que a gente falava, ele entra, né, no circuito, isso retira, né, essa condição, essa possibilidade de se caminhar de um modo mais, não é mais pacífico, é mais divertido. E aí eu volto à tua questão, piedade. Piedade não é você ter uma relação de superioridade sobre a outra pessoa, você ter respeito. Né? O primeiro exemplo da vida no futebol, ele vem de você respeitar o adversário. Para mim, o maior exemplo contemporâneo disso é a seleção alemã em relação à seleção brasileira em 2014. 7-1. Quando, terminado o primeiro tempo, já com o placar de 5 no vestiário, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu tenho 2 netos alemães, que torceram, obviamente, pela Alemanha, né, em 2014, uma delas, o outro não tinha nascido. O time alemão respeitou a seleção brasileira. Não deixou de fazer mais 2 gols. Seria um desrespeito à torcida e ao time e à nação se eles o fizessem, mas eles comemoraram com medida. Isso é respeito.
Não ficaram fazendo, sei lá, igual o Maradona fez na Copa de 90, assim, né? Então, acabou o jogo, os caras foram... ganhamos. por que eu tô te dando esse exemplo? Porque o primeiro momento em que isso aparece na filosofia, na literatura e, portanto, na vida, que é a tua pergunta, é na obra Odisseia e Ilíada. Mas especialmente na Ilíada, a obra atribuída a Homero, uma obra supostamente do século VIII a.C., a obra Ilíada conta a história da Guerra de Troia. E conta a ação de Aquiles, o semideus grego, o herói, que será punido com a morte, não ali. Na Ilíada não conta da morte do Aquiles, mas será punido porque ele foi impiedoso. Ele não se satisfez em matar o inimigo. Em Troia, Heitor. Ele arrastou o corpo do Heitor, né, com o cavalo para humilhá-lo de frente às muralhas de Troia. E os gregos ensinavam que os deuses não suportam a impiedade. Por isso, Aquiles morre. Morre com uma flechada no calcanhar, ponto vulnerável dele. E aí, algo que eu digo às vezes em livro, em palestra, Aquiles morreu com uma flechada no calcanhar, porque Aquiles achou que não tinha calcanhar de Aquiles. Isto é, que ele não tinha ponto vulnerável. E o primeiro modo de você ficar vulnerável é achar que é invulnerável. E o que o futebol ensina é que não há invulnerabilidades. Não há E invencível. a vida também mostra essa condição.